A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje o nosso convidado é o vereador Bertin Scandiuso. Obrigado, vereador, por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade e agradecer os grandes jornalistas aqui, né? A Vanessa, né? Não, Verusca. Verusca e também o Eduardo. O Eduardo que me dá o prazer de ser até um vizinho meu, né? De condomínio, né, Eduardo? Mas não vai amaciar não, né, Eduardo? De jeito nenhum. A gente bate até nos amigos. O Eduardo Soares, que é jornalista, professor de jornalismo, né? Ok. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês aqui com a gente, do Bertinho. Oportunidade de bater um papo com ele aqui. É isso aí. A Verusca... Passo. vou imitá-la, rapaz. Você imitou o rapaz, porque o do meio é muito difícil. Apresentadora no SBT, não é? Sim. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá pronta para apertar o Bertinho aqui? Vim aqui para isso. O programa não tem censura, nós podemos perguntar o que quisermos, né? Sem dúvida. Quem quer começar? Você, Verusca, quer começar? Quero Então, começar assim. Eu queria saber quais leis que você aprovou, que deram certo, ou quais que estão para serem aprovadas, né, para resolver alguns problemas pontuais aí da nossa cidade. Ô, Verusca, eu me atenho mais a fazer investigações, fiscalizar o Executivo. Ótimo. Eu hoje faço parte, sou presidente da Comissão Permanente de Saúde. Nós somos o autor, juntamente com o colega Paulo Modas, no pedido de uma CPI para investigar a respeito do lodo, do tratamento de esgoto em Ribeirão Preto. Faço parte também da Comissão de Estudos, juntamente com o Dr. Jorge Parada e o Léo Oliveira, sobre a Comissão de Estudos para ver também o problema da saúde em Ribeirão Preto. Que está horrível. Então, o meu trabalho é mais assim. Eu entendo que leis existem muitas. Sim. E se as leis já fossem respeitadas, já estaria bom. É verdade, é meio caminho andar. Então, eu estou optando mais pela a outra condição do vereador, que é de fiscalizar. E como tem sido? Olha, a gente tem observado que nós estamos tendo muita atenção por parte daqueles que nós procuramos para ver. Infelizmente, nós aprovamos agora, recentemente, em nosso pedido e também do vereador Paulo Modas, essa Constituição que foi aprovada e assinada por 9 vereadores. Foi aprovada essa CPI, mas, infelizmente, não pôde ser implantada, porque nós temos hoje na casa 5 CPIs em funcionamento e o regimento interno permite apenas 6. Fiz um requerimento solicitando para que fosse votado em plenário a instalação de mais uma, mas infelizmente foi negado pela grande maioria dos vereadores. É uma pena. É uma pena, porque é uma ferramenta que o vereador tem para fiscalizar e depois fazer uma representação no Ministério Público, porque nós entendemos que é um dinheiro público que está sendo pago 2 vezes. É verdade. Entendemos que em primeira situação, ele já está sendo pago pela permissionária que já está fazendo o tratamento de esgoto. E agora, então, houve uma licitação por parte do DAERP para a contratação de uma empresa para a alocação e o transporte desse lodo que é resultado do tratamento de esgoto. E nós entendemos que no contrato já existe que é obrigação dessa empresa que já está fazendo o tratamento de esgoto. Aí tem que contratar outra e gastar mais um pouco. É isso daí. Enquanto que a nossa saúde, as casas de Coab não aparecem de jeito nenhum,
a saúde está numa situação precária, que agora há pouco tempo aí várias mortes aconteceram por conta de um mau atendimento, né? Talvez até por uma má condição ou um mau gerenciamento da saúde de Ribeirão Preto. Então, essa é a principal, que eu entendo, obrigação, que é fiscalizar o Executivo para que nós possamos dar uma condição digna, né, para a população de Ribeirão Preto. O doutor está ali esfregando na mão. Betinho. Tá querendo te pegar. Betinho, a gente viu aí algumas declarações suas, inclusive, aí falando dessa questão da CPI, de alguma forma dessa censura aí, né? E eu vi você dizendo aí que é uma questão política, literalmente, né? Questões de pressões políticas aí. Você acha que isso está atrapalhando você trabalhar aqui, a oposição, na verdade, trabalhar dentro da Câmara? Eu entendo assim, sabe, Eduardo? Oposição, fica um termo assim taxativo muito demais, taxativo, né? Eu entendo que oposição é aquilo que não se deixa fazer em benefício da cidade. Eu gosto de fazer oposição quando uma coisa que é bem direcionada para o progresso da cidade e o bem-estar da população, eu vejo que quando esse trabalho não é feito, aí seria uma oposição. Né? Então, eu vou trabalhar sempre nesse sentido, porque eu acho que a minha obrigação principal é dar resposta àqueles que confiaram, né, na gente, de estar aqui na Câmara trabalhando em prol da cidade e da população. E aí, em relação à saúde, esses problemas, essas mortes que tiveram, como que está o andamento disso para ter uma solução, vamos dizer, né? Vai resolver? O que está faltando para que realmente as pessoas tenham um atendimento digno, né? Isso. A princípio, ainda antes da constituição da comissão de estudo, nós fizemos um convite e o secretário da Saúde, doutor Stênio, esteve aqui na Câmara respondendo várias questões, inclusive da grande maioria dos vereadores. Ele explicou que ele estava estudando, vendo o que aconteceu, esperando um relatório final. E isso daí eu acho que já chegou a hora. E aí, após isso daí, foi então pedido uma comissão de estudo para que a gente possa ver, então, analisar e procurar ouvir os gerentes das unidades de saúde, principalmente os gerentes daquelas unidades por onde passou aquela jovem que perdeu a vida, Sim. que passou por 5 unidades e, infelizmente, foi a óbito. Talvez, então, é isso que nós queremos saber. Foi negligência? O que aconteceu? Aonde que teve a falha? Porque uma vida, agora, o que nos resta é lamentar, né? E respeitar, né? Porque eu acho que a cidade toda está comovida, está muito, mas muito. Eu até admito um termo assim bem forte, está de luto, porque foi de uma morte assim que precoce, marcou por ser uma vida de uma jovem de 17 anos. E depois uma outra, né? Logo em seguida, aonde a família apresentava, segundo o relatório da família, porque nessa comissão, primeiramente, nós ouvimos os familiares, aquelas famílias que perderam seus entes Sim. queridos, né? Depois, então, ouvimos os gerentes dessas unidades. Mas, para antecipar, eu fiz visita em algumas unidades e eu vi realmente por onde começou o atendimento dessa jovem, foi lá no Quintino 2, onde, inclusive, nós vimos a população que estava lá aguardando para ser atendida revoltada, e, inclusive, não entendendo a nossa visita lá para procurar saber o que está acontecendo de errado, por que não foi atendido primeiramente naquele local. E nessa visita você identificou o que foi que aconteceu? Você acha que é um problema mais estrutural ou realmente é essa relação humana que está faltando? Eu procurei ver a estrutura, o porquê né? Porque você entende que quando existe um convênio particular, quando você chega para ser atendido, você é atendido por uma pré-consulta. Isso. Então, onde tem um profissional capacitado que vai te tomar a temperatura, tomar a pressão, Isso. pegar a informação do sintoma que o paciente está tendo. Até para saber o nível, Isso, né, da gravidade. Já leva um bom caminho andado para o médico que vai atender. Exatamente. E lá no Quintino 2 nós ouvimos uma pessoa dizer, olha, eu estou aqui no primeiro atendimento, mas eu ainda sou um auxiliar de enfermagem que estou em fase probatória ainda. Né? Então, nós vimos que são pessoas não capacitadas ainda para estar exercendo aquela função. Uma tamanha responsabilidade. É isso daí. Agora, depois nós ficamos sabendo que essa jovem a família levou
para que ela fosse atendida no Ribeirão Verde. Lá, sim, então teve uma pré-consulta, mas ainda o bom intencionado, o médico, por isso que nós não podemos generalizar a situação. Verdade. Tem bons profissionais. O bom profissional disse, olha, pelo sintoma, pela pré-consulta, eu indico que essa pessoa procure, essa família procure a UPA, que lá tem toda a condição para exame, e então nós vamos precisar de exame, porque esse primeiro sintoma deixa a gente meio em dúvida. Então, foi onde procuraram pelo atendimento na UPA. Então, todo esse relatório, nós estamos fazendo, eu, inclusive, sou o relator dessa comissão de estudo, quero relatar tudo isso, levar ao conhecimento, né, do doutor Estênio e das pessoas competentes que tem. Mas, pessoas competentes. Vereador, desculpa interrompê-lo aqui, mas como é que o médico também pode trabalhar quando nem raio-x às vezes funciona? Por isso que eu estou dizendo, como é que vai ficar essa situação? Porque, assim, uma pessoa que está morrendo não pode esperar, não. Não pode. Isso não é só Ribeirão, né? Sim, vamos falar só de Ribeirão, mas a coisa está feia no país todo. Mas o que nos preocupa é o seguinte, nós tivemos, inclusive na visita do doutor Estênio aqui, que ele gentilmente nos atendeu, naquela época existiam 3 unidades com 3 raios-x sem funcionar, quebrado. Após ele estar aqui, nós ficamos sabendo que ainda numa dessas unidades estava o aparelho sem funcionar por defeito no ar-condicionado. Então, mas como é que o profissional vai trabalhar desse jeito? É desse jeito, por isso que nós não podemos generalizar, culpar apenas o médico. A condição, se você tem um pedreiro, para ele que te construa uma casa bem feita, você precisa dar um material adequado para ele. Então, o médico também precisa de material. Ele está mexendo com vida humana, então a vida humana tem que ser respeitada. Recentemente, nós vimos alguns profissionais virem aqui reclamar que não estavam tendo... Remédio. Falta de medicamento nas farmácias da Tá, essa comissão está estudando tudo isso? Sem dúvida, nós vamos procurar ouvir a todos, inclusive agora a próxima audiência vai ser com o pessoal das empresas terceirizadas. Olha, onde já se viu terceirizar a saúde. Terceirizar a saúde. Vereador, agora para a população entender, assim, vocês fazem comissão de estudo, tá? Isso vai dar no quê? Porque, assim, a minha pergunta, muita gente já respondeu em casa, vai virar pizza. Não, de jeito algum. É cultural agora no país falar isso. Isso vai virar pizza? Não, então, e a ideia, pegando o gancho aí no Serginho, a ideia é somar com a comissão, né, juntamente, ou ir contra, na verdade, ou investigar de uma outra forma. Acho que é somar, não é, Bertinho? Eu não sei, sem dúvida, porque tudo, eu tenho certeza que a comissão, nós não somos também os donos da verdade. Mas por isso que nós temos que ouvir. Para isso vai ter um relatório que nós vamos levar. E se nós notarmos que não está tendo resultado, repercussão no bom atendimento, nós vamos até o Ministério Público. Como eu, nessa CPI, eu penso entrar já convidei o colega, o Paulo Modas, para que a gente entre com um mandato de segurança, o porquê de não instalar uma 6ª comissão CPI para averiguar as coisas que nós não concordamos que esteja acontecendo. É dinheiro público que está sendo jogado pelo ralo. Mas assim, o senhor já conversou com seus pares aí, ou não tem jeito que é por causa do regimento mesmo? Não, o problema foi proposto através de um requerimento para ser feita uma votação em plenário. Mas tem um regimento que impede isso, que impede, tem um regimento. Foi aí que eu fiz o requerimento para que, porque existe no regimento interno uma cláusula que fala que para ser instalado, o regimento é para funcionar apenas 5 CPIs durante um determinado tempo até que não se conclua o trabalho. Mas quando há necessidade de uma nova que seja resolvida e votada em plenário. Foi aí que eu entrei com o meu requerimento, que era a minha última condição. Seu último recurso. Isso. Para que eu pudesse pedir a instalação de uma CPI para a gente estar trabalhando. Em plenário foi negado? Foi negado pela maioria. Porque nós tínhamos que ter uma maioria de votos e, infelizmente, tivemos só o voto daqueles que são qualificados como opositores. E perderam por pouco, como é que foi? Um voto só mais daria. E um dos seus questionamentos também, Bertinho, é quanto às comissões que já estão rodando aí há bastante tempo e que elas estão paradas, né? É isso que nós entendemos. Eles estão, talvez, não entendo assim, não quero entender que seja isso.
Eu ouvi a declaração de um vereador que é presidente de uma comissão dizendo, nós estamos com ela parada porque eu tenho várias funções aqui na Câmara, sou isso, sou aquilo outro, e estou sem tempo de estar trabalhando na minha comissão. Oh, meu Deus do céu, então dá por encerrado e deixa, talvez então não seja tão importante quanto essa que a gente quer propor. Porque, olha, são R$1.300.000 que nós temos de custo a mais repassado para o DAERP. É isso que nós não queremos. Aonde temos grande problema de vazamento de água, falta de água, problema de esgoto, buracos na rua, né? Tudo isso daí causado por um problema que tem que ser resolvido pelo DAERP. Então, essa é a minha preocupação. Mas o senhor já indagou a empresa aí, o DAERP, para saber por que eles estão fazendo isso? Deram alguma resposta ou não? Olha, foi aberta uma licitação e nós estamos, então, tentando ver de que forma. Eu procurei, viu, Serginho, durante esse tempo de recesso, eu queria deixar bem claro que a Câmara está de recesso apenas nas sessões ordinárias. Mas eu fico constantemente, o Serginho, que está mais constante aqui na Câmara, vê que eu não falto um dia sequer, em período algum, eu estou aqui na Câmara para atender a população. Nós estamos apenas... E todos os colegas, eu encontro todos os colegas aqui na Câmara para que estejam trabalhando como vereador. Sim. Apenas em recesso das sessões ordinárias, né? Mas podemos estar sujeito a extraordinária se assim a prefeita exigir e convocar a Câmara Municipal. O problema, né, a gente como população, que a gente percebe o seguinte: o vereador, às vezes, ele tem uma boa vontade de criar uma situação para que seja resolvido, só que isso aí a prefeitura para o governo federal, depois para o governo estadual, e acaba que a gente não consegue ver onde começou e onde terminou, né? O ciclo não fecha. E isso gera uma frustração muito grande, né? Eu estou falando como cidadã agora. Eu até, quando eu cheguei aqui, eu falei que eu queria falar sobre os buracos. Eu falei, mas já virou lugar comum? Porque eu já perdi 2 pneus de carro, né? Em relação a isso, antes eu lembro que a cidade sempre passava por um processo de recapeamento. Não era o ideal, né? Eles jogavam aquelas pedrinhas e aquela máquina rolar, mas pelo menos não tinha o buraco. Hoje a gente percebe que a cidade está largada. Então, assim, o que me frustra, então, como cidadã, é que você vê o problema, faz aquele alvoroço todo para resolver o problema e o problema não se resolve porque vai terceirizando a culpa, né? Essa é a nossa grande preocupação. Mas agora, para nossa alegria, foi aprovado aqui na Câmara, nas últimas sessões, na última ou penúltima, né, Sérgio? Que está vindo uma verba do Estado emprestando para Ribeirão Preto, que vai ter uma carência, né? E depois daqui a alguns anos começa a pagar. Eu acredito que o próximo prefeito vai arcar com uma grande dívida, né? Porque nós entendemos que a cidade... Você vê, chegou ao ponto do Executivo mandar para a Câmara Municipal a venda de terrenos públicos. Para que seria isso? Né? Será para... arrecadar mais dinheiro? Eu tenho a minha dúvida. Seria de problema de pensar que daqui mais alguns meses não vamos ter dinheiro para pagar o servidor público que trabalha, né, na Câmara, na Prefeitura Municipal. Então, tudo isso deixa a gente com dúvida, preocupado. Agora, nós temos que entender que quem trabalha tem que receber. Portanto, eu pessoalmente não votei favoravelmente a essa venda de lotes, de terrenos, mas a maioria achou por bem. Aprovou. E está a carta passada, a carta em branco para a prefeita fazer o que quer sobre a venda dos terrenos. A Câmara, inclusive, na questão do recapeamento, a Câmara teve um repasse também, não teve? Do recapeamento, isso, não. A Câmara fez teve uma parte. Teve uma parcela. Mas a Câmara já colaborou muito em repasse, em devolução. A economia que os vereadores fazem, né, com dinheiro público, nós já repassamos dinheiro para a compra do Hospital Santa Lídia, a duplicação da Henry Nestlé, o término desse trecho aqui após a Câmara do projeto anti-enchente, né? Então são coisas. Algumas escolas parece que escolas também reformas, porque nós temos a prerrogativa também da emenda parlamentar. Então algumas emendas foram pagas, nem todas, por exemplo, as minhas não foram todas vetadas. Não sei porquê, né? Eu acho que
a cor dos meus olhos não agrada a quem assina. Então, mas acontece uma coisa, vereador. Quando a prefeitura, o executivo, não consegue resolver esses problemas, que todos nós estamos vendo, Sim. aí a população cai aqui no legislativo, que o legislativo tem que dar dinheiro porque não pode gastar com 22 vereadores, com 30... O pessoal não entende que o dinheiro do executivo é do executivo, legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. Isso. Se alguém está fazendo alguma coisa errada aí, não tem que pegar do outro poder. Não tem dúvida. Mas aí vira uma frustração com o executivo e aí descarrega aqui. Isso aí. Agora, desde o primeiro dia que eu entrei aqui, fala-se da saúde. Vamos voltar lá. A saúde, todo mundo promete. É o governo federal, estadual e é o municipal. E ninguém resolve. Ontem assistimos pessoas em São Paulo a Santa Casa, uma coisa absurda. E aí um culpa o outro. Urgência e emergência não vão atender mais. Peraí, não tem ninguém que é para desenrolar isso aí e falar assim, ó, o problema está aqui, gente, ó. Não tem ninguém para resolver isso. Mas, Sérgio, vamos voltar em termos de Ribeirão Preto. Você vê que recentemente a Santa Casa de Ribeirão Preto, ela teve que pedir um empréstimo em banco para poder pagar os seus funcionários, porque a prefeitura não repassou 1.800.000 que deve para a Santa Casa. O mesmo aconteceu com a Beneficência Portuguesa, que, graças a Deus, não teve que fazer esse empréstimo, né? Eles, com recursos próprios, foram amenizando o problema do pagamento. Mas aonde que está a falha? É da Santa Casa? É da Beneficência Portuguesa? Não é do Executivo, que não se programa com dinheiro público, né, para repassar as obrigações, porque o dinheiro público que é repassado para a Santa Casa e para a Beneficência, sabe para que é? Para atender o povo que procura nas unidades de saúde. Né? O problema é que acaba que o povo esbarra sempre na população. Infelizmente, né? Você corre. Eu estou dizendo isso porque a minha família é quase toda de médicos. E a gente escuta, né? Tem muitos bons médicos que têm vontade. Eu acredito que qualquer profissão, né? Quem está assistindo a gente vai entender o que eu estou falando, né? Quem trabalha num banco, quem trabalha num hospital, quem trabalha numa farmácia. Se você não tem condição de trabalho, você pode amar o que você faz. Não tem condição de fazer. E é o que eu escuto dos meus primos, dos meus tios médicos. Eles falam assim: trabalhar no órgão público é frustrante para o profissional, porque às vezes você vê a pessoa morrendo, você sabe o que vai resolver o problema da pessoa, só que não tem. Quantos profissionais pedem demissão por conta disso? E às vezes nem o próprio salário da pessoa não tem. Né? Ele fala assim, como que você consegue levantar de manhã, você tem suas obrigações, suas contas para pagar, e você também não recebe para pagar suas contas, aí você fala, tudo bem, eu sou uma pessoa do bem, eu vou lá ajudar. Aí você vê uma pessoa morrendo na sua frente, só que você não tem remédio, você não tem uma injeção, você não tem... Verusca, você me permite, se você tem uma funcionária na sua casa, trabalhando para executar o trabalho dentro da sua casa, se você remunerá-la muito bem, ela vai trabalhar sempre alegre, sempre satisfeita. Motivada. E se dando condição para que ela mantenha a sua casa em ordem. Exatamente. Você tem que comprar o equipamento, comprar produtos para que ela exerça. Agora, isso, para a grande maioria, você vê, médicos vêm e comentam com a gente, puxa vida, eu peço um raio-x aparelho quebrado. E faço a receita não libero o dinheiro. Bertinho, mas também acho que fica muito nessa questão dessa organização que a gente estava dizendo aqui, né? Que é o sistema único de saúde. Então a verba vai em grande parte para o governo federal. Isso não existe uma forma de repasse muito bem definida disso. O repasse também parece que é. Mínimo, exatamente. Então quer dizer, a gente tem Ribeirão aí com 600 mil habitantes, mas mais de 1 milhão, né, flutuantes. E a gente tem as cidades aqui no entorno que também os prefeitos gostam de esconder o dinheiro no bolso e preferem mandar as pessoas de van para Ribeirão Preto. Então a gente tem esse sistema de alguma forma inflado, né, e ninguém quer, na verdade, abraçar a ideia de resolver o problema. Porque o paciente chegou com o problema de saúde, poxa, é desumano deixar de atender porque ele mora em Jardinópolis, em Serrana. Não é possível, é um ser humano que está procurando. Né? Agora, a culpa, o que falta é isso daí, é uma obrigação. Por exemplo, quando o prefeito ou a Secretaria de Saúde do outro município manda para Ribeirão Preto, tem que liberar uma verba Ribeirão junto. Preto, então, repasse o custo daquele atendimento para aquela prefeitura. Ao passo que, sabe o que acontece? Eles seguram aquele dinheiro para comprar mais uma ambulância para continuar transportando pacientes. E não resolve o problema. E não resolve o problema de Ribeirão Preto. Né? E os deles... E também não resolve.
Fica meio Né? paliativo. Porque a ambulância não vai salvar a vida de ninguém, né? Não, pelo contrário. Recentemente, uma ambulância saiu de Taquaritinga para Araraquara. Exatamente. Quantas vidas se perderam ali? Exatamente. Se tivesse o serviço de hemodiálise em Não, aquilo lá foi uma Taquaritinga, judiação. não teria acontecido aquelas mortes. Jamais. Né? Então, são coisas que está faltando. É gerenciamento. Planejamento, Essa né? reforma teria que acontecer no Brasil todo. Exato. O Concordo. repasse para os municípios. Quando realmente a gente vê o executivo justificar a falta nessa situação, a gente tem que dar razão, porque realmente são custos de outros municípios que vêm para Ribeirão Preto. Agora, são seres humanos que vêm. Então, mas essa reforma depende de quem, né? Então. Porque precisa fazer, mas e quem? É efeito cascata, tem que vir de cima para baixo. A gente pega, Albertinho, por exemplo, tem um exemplo ali na cidade de Osasco, muito próximo de São Paulo, ali onde tem Barueri, Osasco, outras cidades, né? O prefeito de Osasco decidiu criar uma guerra aí nessa história. Ele fechou a porta para quem é do entorno. Então, se é um caso emergencial, sim, você vai ser atendido aqui na cidade. Agora, se for consulta marcada e tudo mais, não, só quem realmente reside aqui na cidade. Até porque são muito próximas as cidades ali, né? E muita gente esconde o ouro. E acho que esse é o grande problema. Né? Eu não sei se vocês têm conhecimento como funciona, tem que ser criado para o atendimento aquele sistema IGA. Né? É um número, é um registro na Secretaria Municipal de Ribeirão Preto da Saúde. E para que você, para requerer, você tem uma parente que mora em Piracicaba. Sim. Ela quer ser consultada, ela está te visitando e passou mal aqui. Para ela ser visitada na saúde, ela tem que criar um IJA. E para isso ela precisa de um endereço aqui em Ribeirão Preto. Então, você, morador em Ribeirão Preto, empresta seu talão de luz para logicamente que dá para burlar. Cria né? um IJA e ela passa de Piracicaba a ser uma paciente em Ribeirão Preto. Aí, nossa pergunta está quase terminando, mas aí nós temos que ver o lado humano também. Porque o sujeito que mora ali, em qualquer cidade vizinha, não vou citar nome, Lógico. que não tem recurso nenhum e ele está desesperado, E não precisa ser podemos atendido. deixar. É complicado também para a gente... É lá delicado de julgar, né? Mas é que... Mas que o seja custa não repassado Não, o atendimento não pode ser recusado, de lá, mas tinha que ser repassado para lá. Agora, o problema é que às vezes o município não tem dinheiro para pagar isso também. Exatamente. Mas como a gente estava dizendo aqui, quer dizer, sempre esbarra na população, né? Você pega o próprio HC, que é um hospital de excelência, fantástico, que é do Estado, por exemplo, e ele está com uma máquina de ressonância quebrada. Tem duas. Está com uma quebrada há um bom tempo, né? Quer dizer, isso aí está atravancando uma fila enorme, enorme de atendimento. E vocês estão vendo, então, a dificuldade que tem o vereador. O vereador, ele é apenas um representante do povo. Ele não tem autonomia de chegar e tomar uma decisão. Às vezes você ouve em determinados comentários, esse vereador eu pedi, lá estava tendo um vazamento de água, eu pedi para ele e não arrumou. Não é o vereador que tem uma equipe com equipamento para ir lá. O vereador tem obrigação e comprometimento com o município e com o morador de fazer aquele fiscalizar. pedido. Agora, quem faz o serviço, quem executa o serviço é o executivo, não é o legislativo. Bertinho, nós estamos ao final do programa. O que nós podemos esperar do Bertinho nesse segundo semestre? Olha, trabalho e sempre trabalho, porque sou ribeirão-pretano, filho de Ribeirão Preto, nada contra a Verusca que está vindo de Piracicaba para cá e que vai ser sempre bem recebida aqui. Obrigada. Né? E como sempre contando com um vizinho tão atuante como é o Eduardo também, mas o meu trabalho eu sempre quero me dedicar. Sou filho de Ribeirão Preto, tenho gratidão por essa cidade, onde eu nasci, também. fui criado, me formei, constituí uma família, Deus me deu a força e serviço para formar meus filhos, tenho um caçula que agora também está a caminho de uma formatura também, então é isso que eu quero, retribuir para a minha cidade natal, né? E aqueles que escolheram a cidade para vir morar, dar uma vida digna para essa população. Isso que eu quero. Posso só apimentar o finalzinho da resposta dele? Vai atrapalhar, as eleições atrapalham a tua atuação aqui na Câmara? Aqui? No segundo semestre? Nada modifica. A minha vida vai ser sempre uma constante. A pessoa me procurou, se bem que eu agora não disputo eleição. Sim. Eu me propus a ser vereador, vou ser até o final do mandato. Né? Okay. E nada isso vai me atrapalhar. Eu vou continuar trabalhando para defender os interesses da cidade. Obrigado, Bertinho. Eu agradeço. Obrigado, Verusca Schreiber. É isso? Ele acertou meu nome. Isso mesmo. Verusca Paz. Obrigado, Eduardo. Valeu.
A você que está conosco, continue com a nossa programação. Tchau, tchau.